Em pleno século XXI, o governo baixou uma portaria que impõe grandes dificuldades para a fiscalização do trabalho escravo. A divulgação da lista suja, a lista das empresas que praticam ações semelhantes ao trabalho escravo, vai ser a divulgação dessa lista decisão pessoal do ministro do Trabalho. E ficou mais difícil para os fiscais caracterizarem o que é abuso contra o trabalhador. Nos últimos 14 anos, 8 mil maranhenses foram resgatados em situação análoga ao trabalho escravo em outros estados brasileiros, segundo o levantamento do Ministério Público do Trabalho. O estado lidera o triste ranking nacional do fornecimento de mão de obra escrava. O Ministério Público do Trabalho também investiga atualmente 52 denúncias de trabalho escravo no território maranhense. Mês passado, 20 trabalhadores foram resgatados de uma fazenda na cidade de Vargem Grande. Eles eram do Ceará e estavam trabalhando na extração de cera de carnaúba. O dinheiro que recebiam mal dava para pagar as despesas com a alimentação. Peixes, arroz e outros alimentos eram estocados no local onde cavalos se alimentavam. A lista dos fichas sujas do trabalho escravo no Brasil, ou seja, quem contrata trabalhadores e os submete a condições análogas ao trabalho escravo, vinha sendo divulgada pelo Ministério do Trabalho anualmente. Agora, com a portaria publicada pelo governo federal nesta segunda-feira, essa lista só será divulgada com autorização expressa do ministro do Trabalho. A mudança foi criticada pelos responsáveis pela fiscalização. Segundo os procuradores do trabalho, essa mesma portaria traz ainda outras alterações que podem dificultar a identificação do trabalho escravo e até a fiscalização. A portaria também altera os conceitos que devem ser usados pelos fiscais para identificar o trabalho escravo, como, por exemplo, detectar o uso de segurança armada para reter os trabalhadores. Também será preciso que os fiscais estejam acompanhados de policiais federais e que seja feito um boletim de ocorrência depois do flagrante. Antes bastava um relatório. Todos os auditores fiscais do trabalho que se depararem com questões muito graves e que caracterizam o trabalho escravo contemporâneo, como, por exemplo, trabalhadores dormindo com porcos, trabalhadores dormindo com vacas, trabalhadores bebendo água suja em potes de agrotóxico, esses trabalhadores não poderão ser resgatados, porque a portaria condiciona o resgate à restrição da liberdade física de ir e vir, ou seja, ao enclausuramento do trabalhador, ao aprisionamento do trabalhador. Em nota, o Ministério do Trabalho afirmou que a mudança promovida pela portaria aprimora e dá segurança jurídica à atuação do Estado brasileiro. Para entrar na lista suja vai depender da opinião do ministro, opinião política, e não mais de uma opinião técnica. Todos esses três elementos, principalmente, são escandalosos. De uma certa maneira, ele tenta conseguir pela via administrativa, um decreto, uma portaria, o que não conseguiu através da lei. Os procuradores do trabalho dizem que as medidas chegam no momento em que o governo federal tem reduzido o volume de operações de combate ao trabalho escravo por falta de orçamento. Em Mato Grosso do Sul, de janeiro até agora, o Ministério Público do Trabalho conseguiu resgatar 20 trabalhadores em condições semelhantes à escravidão. No estado, o número de operações, segundo o Ministério Público, foi reduzido por falta de dinheiro. A última fiscalização foi feita em abril deste ano no Pantanal. Até o momento, os procuradores do trabalho não têm previsão de quando uma nova operação será feita no estado. Em Mato Grosso, 156 trabalhadores foram resgatados em 2017, mas há 4 meses não há operações. No Tocantins, as últimas operações foram realizadas ainda no começo do ano. Nesta fazenda, em Arapoema, os trabalhadores ficavam alojados em um curral. No Maranhão, o Ministério Público do Trabalho precisou entrar na Justiça para garantir recursos e continuar realizando fiscalizações. Recentemente, houve uma escassez e uma retirada de recursos, na verdade, e o Ministério Público do Trabalho ingressou com uma medida judicial para que o Poder Executivo garantisse os recursos. O interessante é que, tão logo ajuizada e anunciada essa medida judicial, foi garantido, ainda que emergencialmente naquele momento, os recursos necessários à manutenção das operações. Mas elas têm diminuído não por ausência de demanda, é bom que isso fique claro, mas por ausência de recursos.